aumenta mais a lista de candidatos a vereadores aqui em Ribeirão Preto, né? E a minha dica é, se você for candidato realmente, meu amigo, não fica escondendo, não. Tem gente que fica, não vou ser, faltando 2 meses, começa a falar da sua pré-candidatura, né? Eu acho que se você quer fazer um marketing, quem chega na frente bebe água limpa, já vou falar desse ditado, né? Então, comece a manifestar desde agora, desde que as pessoas saibam que você é o candidato. E fica o meu recado para os nossos supostos candidatos aí à Prefeitura de Ribeirão Preto, que também tem nada definido, né? Só o Nogueira, que é um dos pré-candidatos aí oficiais. Muito bem, e para falar disso, de tudo isso com propriedade, nós estamos recebendo o Helder Carvalho, que é consultor em marketing político. Bem, essa eu acho que é a primeira questão. Você acha que os candidatos realmente devem se manifestar a partir de agora, do começo do ano, principalmente candidatos a vereadores? Porque são muitos que aparecem na última hora, né? Olha, ele pode. Então já é permitido se declarar pré-candidato, o que não é permitido ainda é pedir voto. Então pedir voto, eventualmente ele já tem um número lá que é prometido pelo candidato, pelo partido, né? Ele acredita que vai ter esse número, então isso ele não pode fazer ainda, nem essa divulgação de número e nem pedir voto. Obviamente ele pode já falar de propostas, pode eventualmente fazer algumas reuniões. Agora, propostas já pode falar a partir de agora? Ele pode falar nos grupos internos, né, de que ele pretende fazer, se for mesmo candidato. Hoje a gente não tem candidato, a gente tem pré-candidato. Mas ele não pode pedir voto, isso ele não pode fazer. Às vezes fica até engraçada essa questão, né, porque você pode fazer tudo, você só não pode pedir o voto ali de maneira explícita, né? Isso é importante ficar claro. Agora o que a gente tem que ver é que, de repente, será que compensa ele já se declarar pré-candidato? Isso vai, obviamente, da estratégia de cada um. O que não pode é o cara ser o que eu chamo de candidato, né? É aquele cara que, a partir de hoje, já, do ano passado, ele só fala de eleição e só fala de política. Obviamente, a gente que está muito próximo de eleição, o pessoal que trabalha com candidatos e tudo, o pessoal já está pensando em eleição, mas a grande maioria da população, não. A grande maioria da população ela vai começar a pensar em eleição bem mais próximo da eleição mesmo, né? Então, aquela pessoa que fica agindo como se estivesse em campanha eleitoral, aí ele vira o candidato. Aí ele tem que tomar esse cuidado. Então, uma coisa é a pessoa se declarar pré-candidato, buscar fazer ali a sua mobilização, encontrar a sua turma. Outra coisa é a pessoa que ele age como se estivesse em campanha. E aí, eventualmente, ele pode acabar mais se prejudicando do que trazendo algum benefício para a época da campanha. Então, o que eu imagino que o candidato deva, a pessoa pré-candidato, a pessoa que vá ser candidata, ela deve pensar em construir a sua base eleitoral, quem são as pessoas que poderiam votar em mim, ou que vão votar em mim, vamos organizar esse cadastro, como na época da campanha eleitoral eu vou entrar em contato com essas pessoas, porque às vezes a gente acha que a gente tem um monte de amigo, e aí a hora que a gente vai ver mesmo, a gente só conhece muita gente. Exatamente. Né? E aí acaba sendo uma grande decepção na campanha. Só pensar que... Decepção maior ainda no resultado das eleições. Exatamente. Se você pensar que a gente teve em Ribeirão cerca de 400 candidatos e 27 eleitos, né, na questão de vereadores, né? Então, a maioria não vai ganhar mesmo. Isso a gente já sabe. Agora, você está entre essa maioria que não vai ganhar ou a minoria que vai ganhar? E qual que vai ser? O que vai fazer essa diferença? Obviamente, se declarar candidato 2 anos antes da campanha não vai fazer você naturalmente, automaticamente ganhar votos. É preciso que você trabalhe essa questão, né? Declarando ou não pré-candidato, você precisa trabalhar essa questão de como é que vai ser possível que eu possa ganhar votos. Quem são as pessoas que estarão dispostas a votar em mim e por quê? No ano eleitoral, muita gente já começa a prestar muita atenção na questão da prefeitura e do prefeito atual, né? O que muda para o poder público? Olha, já no dia 1º, a prefeitura ela fica proibida de distribuir, né, o poder público, né, a administração, fica proibida de distribuir brinde, bens de maneira gratuita, né, benefícios, a não ser em caso específico de calamidade pública, que precisa distribuir alimentos e cestas básicas e etc. Mas fora isso já muda, já não pode mais ocorrer. Isso já a partir do dia 1º, então já está valendo essa regra.
No dia 4 de julho estão proibidas contratações e demissões de servidores públicos, salvo em casos específicos também, necessidade de substituição e etc. Né? No 7 de abril, pouco antes, já não pode mais aumentar o salário de servidores. Então, o ano eleitoral implica... Essa data é muito importante. Exatamente. Se tiver de aumento é até dia 7 de abril, depois já não pode mais. Então, o poder público, a administração, também fica impedida de fazer uma série de questões. Por exemplo, muito se fala em gastos de publicidade, né? No ano eleitoral, a administração, ou seja, de qualquer cidade, ela pode gastar em publicidade, e tem que separar publicidade de propaganda, né? Em publicidade, a média do que se gastou nos últimos 3 anos. Então, obviamente, o prefeito que não fizer nenhum investimento em publicidade nos 3 primeiros anos, ele não vai poder investir em publicidade no ano eleitoral. Essa é uma informação muito importante. Exato. Também. Então, às vezes as pessoas criticam, mas o prefeito está investindo em publicidade lá no seu primeiro ano, segundo ano já é estratégico. É necessidade, porque senão depois, no último ano, ele também não vai poder estratégico, investir, isso. Né? Então, obviamente, essa condição eleitoral é positiva, porque senão a pessoa que vai à reeleição, ela deixa, não faz nada e não investe nada, e no último ano de eleição ele quer mostrar tudo, né? Então, meio que equilibra. Né, meio que equilibra. E lembrar que publicidade não é propaganda. Publicidade vem de tornar público o que se está fazendo, né? Ainda que não seja uma unanimidade, tem-se feito algumas coisas, e tornar público, isso é fundamental para a democracia. Agora, na política, isso fica muito confuso, né? O tornar público e a propaganda é algo que está muito intrínseco. Vai depender muito da maneira como as pessoas fazem, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o material divulgado pelas prefeituras maiores, principalmente, há esse cuidado em não ligar à pessoa do gestor, então está ligado à administração, etc., sem ficar fazendo menção ao gestor público, ou ao vereador, ou às pessoas em si. Então, isso já é uma grande diferença, a gente tem que ficar atento a isso, né? E essas regras também são para os atuais vereadores? São para todos. Na verdade, aí seria a promoção pública pessoal através do cargo público. Isso não pode fazer também. Então, no caso dos vereadores, ele, através do cargo, se promove pessoalmente. Isso a gente tem que ficar atento, não pode acontecer também. E para aquele que pretende ser candidato, o que muda, hein? Quais as principais datas que ele deve realmente ficar atento a partir de agora? A data mais importante que eu acredito é 4 de abril. Por quê? 4 de abril marca 6 meses antes da eleição. Então, o candidato que não tiver afiliado pelo partido que ele pretende concorrer até o dia 4 de abril, ele não vai poder concorrer à eleição. Então, já cansei de ver N candidatos que chegam lá no dia 4, o partido não filiou, e às vezes de propósito, às vezes não, enfim, ele acredita muito que vai ser candidato e não vai poder ser candidato na eleição. Então a primeira data muito importante é 4 de abril. Uma outra data importante é do dia 30 de junho. Por quê? Aqueles candidatos que eventualmente têm algum programa de TV, um programa de rádio, no dia 30 de junho eles devem se afastar, né, desses programas. Né? Então eles não podem mais fazer parte desses programas, né? As emissoras estão proibidas de transmitir os programas que tenham pré-candidatos, como as pessoas que fazem eventualmente programa, né? Rádio, TV, e se eventualmente tiver alguma coisa na internet, um canal? Então, ele no canal próprio dele ele pode fazer. Entendeu? Okay. Então é interessante também, porque eleições anteriores a gente ficou com essa dúvida, mas se a pessoa fizer uma reportagem, uma entrevista na internet, olha, no canal próprio dele não há problema nenhum. Agora, a hora que há um canal institucional, aí ele já pode começar a ter problemas, né? E isso, além da possibilidade de inelegibilidade do candidato, ainda gera multa para a emissora. Para a emissora. Né? Então as emissoras têm que ficar atentas com isso também. Perfeito.
Olha, a gente vai para um rápido break, já estamos de volta, a gente tem muito mais perguntas, mas eu acredito que tem muitas pessoas que estão aí do outro lado da televisão, do outro lado do rádio, que é, né, um potencial candidato à vereança nesse ano 2020. Uma outra coisa que a gente fica questionando aqui, você falou que até 4 de abril, né, seria a última data aí para a pessoa se filiar a um partido. Sim. No caso do partido Aliança, né, o partido novo aí do Bolsonaro, creio que não vai dar tempo, né? Então, Janeiro, fevereiro, março, abril, será que em 4 meses? Porque aí o partido, 3, né, o partido tem que conseguir o registro dele, e aí as pessoas têm que estar filiadas ao partido. Então eu acho muito difícil que o partido consiga se viabilizar e se organizar para que já possa concorrer à eleição agora em 2020. Né? Então eu realmente não Porque acredito seria que seja muito possível. Interessante para o presidente fazer alguns prefeitos, né, em algumas capitais. Exato, pelo até mesmo porque partido se ele pretende se reeleger, e também que o partido dele possa crescer e pretenda eleger governadores e deputados na próxima eleição, essa força seria interessante. Mas eu acredito que não vai ser possível que ele se reorganize, ou, aliás, organize o partido, que as pessoas se transfiram para o partido e aí ele possa disputar a eleição. Acho bastante difícil. Eu tenho certeza que essa é a grande pergunta de muitos candidatos a vereador, né? Que é óbvio que gostaria de sair aí pelo partido do presidente Bolsonaro. Haja visto, ele fez todo aquele movimento nacional através do PSL, que era o partido do presidente. Exato, e eu me lembro quando ele veio aqui para o partido do Patriota, né? Partido aqui de Barrinha, eu fui questionado acerca disso. Falei, olha, o partido, se ele continuar, se chegar a ser candidato a presidente pelo partido, o partido vai crescer muito, né? Ele acabou não ficando no partido e isso aconteceu com o PSL. Só que é um crescimento que nem sempre é um crescimento sustentável. Então vai depender das atitudes do próprio presidente, do grupo que o acompanha e também das lideranças do partido. Nessa ocasião do PSL, o PSL estava com uma questão interna praticamente definida, com livres e tal, e houve uma ruptura. Sim. Então ali mesmo já havia um indício que esse casamento poderia não durar tanto tempo, alguém teria que ceder muito, né? E como a pessoa que cede geralmente não cede por muito tempo, então é algo que está mais ou menos predestinado, né, a não funcionar de uma maneira ideal. E aí, como ele precisava de uma legenda para se lançar candidato a presidente, diferente de agora, que ele tem tempo para construir uma nova legenda, que é o que ele está fazendo, né? E a gente entende que essa legenda vai ser uma legenda que vai estar sob a batuta do presidente e do seu grupo político, né? Não vai ter muito espaço para dissidências, para divergências internas ali. Enfim, a gente vai para um rápido break, já estamos de volta. Deixa eu mandar um super abraço para o Edgar Ajax, que também está ligado com a gente. Vou ver a postagem lá. Gente, ele deixou um link ali do Instagram para quem quer ver essa postagem dele. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. E a Sandrinha Nunes também disse o seguinte: na verdade, penso que o mundo deve ficar de sobreaviso em reação à conduta aí dos Estados Unidos. Você não acha? Concordo com você, Sandrinha Nunes. Assina embaixo. Muita atenção em todos os momentos. Estamos de olho ali para o Oriente Médio e também para os estadunidenses. Rápido break, já estamos de volta. Boa sorte. Boa sorte aí com par de convites, hein? Tô torcendo. Continue na Tati. Agora em pauta, volta já. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando o Hipersaúde e cedendo o direito de resgate. O Hipersaúde começou o ano com tudo. R$500 mil. É para realizar todos os seus sonhos. R$500 mil de uma só vez. Comece 2020 com o pé direito e dinheiro no bolso. Adquira já o seu. No Hipergiro, 30 prêmios de R$5 mil. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Hipersaúde, ajude e concorra. Bons desejos acontecem no Savenhago e estão mais perto de você. O último sorteio está chegando. Uma casa com carro na garagem e ainda tem mais 2 carros. Preços baixos de verdade e grandes prêmios estão te esperando. Costela bovina, R$17,90. Arroz pop, R$9,95. Detergente Minuano, R$1,28. Açúcar Cristal União, R$8,49. Leite Italac, apenas R$2,18. No nosso cartão. Faltam poucos dias para os seus desejos se realizarem no Savenhago.
Estas pessoas não se conhecem, mas suas histórias estão conectadas. Eu não achei que sairia vivo para contar a minha história. Os profissionais têm dentro deles a verdadeira essência do ser humano. Na verdade, esse hospital me deu vida de novo. ...91.3. A sintonia que te coloca no melhor do rádio. É a Tati FM. Boa tarde. De volta no Grupo Tati de Comunicação, agora em pauta. Na comunicação, Vitor Maciel. Sou eu, uma honra estar junto com você nesta segunda-feira. E aí, hein? Desejo que tudo de bom aconteça durante essa semana. Bem, que aconteça ao longo desse ano 2020, que é um ano redondo, né? Bem, também tenho aqui um par de convites para a Cinemark, para você que está compartilhando a nossa live, muita gente fazendo perguntas ali, porque esse é um ano eleitoral, gente. E muita gente que já é, assim, um pré-candidato aí à vereança aqui em Ribeirão Preto, já estão fazendo suas perguntas. A Márcia Silva perguntou: Helder, sou a Márcia e, como você já sabe, sou uma pré-candidata. Posso até abril resolver se mudo de partido? Você tinha falado de uma data 4 de abril, que seria a data limite, né, para a pessoa se filiar aí aos partidos. Exato, ela não pode decidir se muda, tem que mudar e se filiar. Então, se ela decidir resolver se filiar depois, não dá para ser candidata mais. Tem que mudar, decidir antes, mudar eventualmente e se filiar até no máximo o dia 4 de abril. Falando em datas, essas são as primeiras datas mais importantes, né? Mas o fato de você estar filiado ao partido no dia 4 de abril não significa que você vai ser candidato nesse partido, não. Isso vai começar a ser decidido nas convenções partidárias. E as convenções, elas se iniciam a partir do dia 20 de julho. Então, do dia 20 de julho ao dia 15 de agosto, vão acontecer aí as convenções partidárias. E é justamente nas convenções em que se decide, né, quem serão os candidatos a vereador e o candidato a prefeito por determinado partido. Lembrando que esse ano não tem coligação. Então é o partido por ele mesmo. Não tem coligação. Então cada partido, obviamente, vai buscar ter chapa completa de vereadores. Por quê? Porque isso pode fazer muita diferença se esse partido vai conseguir cadeira, pelo menos uma, né, cadeira no legislativo municipal ou não. Então, obviamente, um partido que da possibilidade de candidatos que ele tem, ele tiver metade, ele tem muito menos chance de ter votos, né? E aí, menos chance de ter uma cadeira. Só para completar, em cada cidade, para você saber quantos candidatos cada partido pode ter, é 1,5 vezes o número de cadeiras na Câmara Municipal. Então, por exemplo, uma cidade que tem 20 cadeiras, cada partido vai poder ter 30 candidatos, né? 1,5 vezes. Ok. A Márcia Silva ali falou: olha, eu não sabia dessa informação. Obrigada, tá agradecendo. Grande abraço, Márcia. Você falou assim que esse ano não pode fazer coligação de partidos, né? Na questão de prefeito, também não poderá? Porque a gente... Não, prefeito vai poder. Só para vereadores. Só no caso das eleições proporcionais que não vai poder haver coligação. Então acaba com aquele negócio do puxador de voto, né? Uhum. Então a gente tem um partido que tem um cara que tem lá 10, 12 mil votos. E aí outros partidos que não tem eventualmente um grupo grande, mas tem 2, 3 candidatos que até tem uma condição razoável de voto, se coliga e aí ele passa a fazer parte do número de votos que esse partido, né, pode ter. Agora não existe mais. Cada partido tem que ter o seu número de votos para poder fazer aí uma cadeira na Câmara. Os partidos estão atrás de candidatos e candidatos com qualidade. Qualidade em que sentido? De poder ter número de votos. Uhum. Essa é uma primeira variável. Lógico que a segunda variável é condições também de fazer um bom mandato, né? Não basta só ter voto e não ter condições de fazer um bom mandato. Por outro lado, não basta, e eu acho que a maioria, né? Muitas pessoas que têm condições de ser um excelente parlamentar,
mas não tem condições de ter voto, ou não sabe como buscar esses votos. Então, por isso que às vezes a gente acaba tendo uma dificuldade na escolha, porque aqueles que se apresentam como candidatos nem sempre são aqueles que a gente gostaria de votar. Existe um limite, assim, para cada partido de poder colocar os seus candidatos? Existe, número de candidatos? uma vez e meia. No caso do Legislativo, né, uma vez e meio o número de cadeiras. Então, no caso de Ribeirão Preto, serão 22 cadeiras. Então, vai ter aproximadamente 33 candidatos por partido. Então, o partido vai buscar ter a chapa completa. Porque o partido, por exemplo, que tenha um número muito abstrato, mas só para ilustrar, principalmente o pessoal que está no rádio, um partido que tenha lá 33 candidatos, que cada um tenha lá 1.000 votos, ele tem 33 mil votos. Nessa mesma proporção, o candidato que tem 1.000 votos, se ele tiver 3 candidatos, ele vai ter 3 mil votos, não consegue fazer uma cadeira. Então, quanto mais candidatos ele tiver, mais chance. E quanto melhor qualidade para ter votos de cada candidato, mais chance. Então, o que acontecia nas eleições anteriores? Ou o partido fechava lá com 2, 3 candidatos e entrava numa coligação, ou ele tinha um monte de candidato e tinha aquele candidato que tinha 50 votos, a candidato que tinha 100 votos. Esse candidato de poucos votos, ele acaba prejudicando o partido agora. Ele acaba tirando um pouco de competitividade do partido. Por isso que os partidos estão se mobilizando atrás de candidatos que possam ter votos. Então, a gente pode dizer que vai ser uma eleição com candidatos mais fortes. Você acha que esses candidatos mais fortes são, enfim, serão candidatos mais preparados, vamos dizer? Acho que essa seria a melhor palavra. Serão candidatos mais preparados para ocupar a vereança? Olha, não necessariamente se acompanha o mais forte do ponto de vista de votos, quanto mais forte, no caso dos vereadores, dos mais preparados para fazer uma boa vereança. Não necessariamente essas duas variáveis andam juntas, né? E isso é um problema. O ideal seria que realmente os mais preparados tivessem mais votos. Não é exatamente isso que acontece todas as vezes, né? Obviamente a gente tem candidatos que têm muitos votos e estão muito bem preparados. E do mesmo jeito que a gente tem candidatos que estão bem preparados e acabam não tendo tantos votos. A pergunta é, o que precisa fazer? Né? Quais candidatos podem levar vantagem? Será que aqueles que já são vereadores levam vantagem? Obviamente, por um lado levam, né? Será que aqueles que têm algumas profissões específicas levam vantagem? Obviamente podem levar também. Perfeito. Essa questão de arrecadação, né? Será permitida a arrecadação de recursos antes do início da campanha? Isso é uma novidade nesse ano, né? Na eleição anterior tinha muita gente que fez a vaquinha eletrônica, né? Que através da internet você arrecada alguns valores. Então, esse ano o Tribunal Superior Eleitoral organizou essa questão e a partir do dia 15 de maio os pré-candidatos já poderão realizar arrecadações por meio de vaquinha eletrônica. Então ele vai lá num portal, algumas empresas oferecem esse tipo de serviço, ele se cadastra e começa a receber esses recursos. Lembrando que esses recursos não ficam disponíveis para o candidato, né? Eles só vão ficar disponíveis para o candidato depois que ele puder utilizar esses recursos lá no início da campanha eleitoral, que é no dia 16 de agosto. Então, dia 16 de agosto é autorizada a campanha eleitoral, né? Então, esses recursos, não é assim, o cara vai arrecadar e vai ficar com esse recurso para ele. Não, esse recurso fica vinculado à conta de campanha que ele vai ter que abrir depois que ele for candidato, né? Quais os principais cuidados que os pré-candidatos devem tomar antes do período de campanha eleitoral? Então, um cuidado é lembrar que ele não está sozinho, ele tem uma concorrência, né? Já na pré-campanha. Então, ele não se pode fazer o que quer. Uma primeira coisa é não pedir voto. Se ele sair por aí pedindo voto, vai ter gente observando. Isso pode prejudicá-lo no futuro. Outra coisa é E se eventualmente tiver que fazer uma denúncia, qual é o procedimento nesse período? Eu acho que nesse período ninguém vai fazer denúncia nenhuma, né? O pessoal vai fazer denúncia na hora que o cara for candidato, porque é ao menos uma disputa, né? E aí ele vai procurar o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, e vai fazer a sua denúncia ali com as provas que ele tem, que o cara eventualmente pediu votos de maneira explícita, isso vai ser julgado e eventualmente ele pode ter uma candidatura indeferida, né? E isso pode acontecer até depois da eleição.
né? Ele pode não ser diplomado. Até a diplomação, geralmente são julgados todos os recursos e prazos, etc. Né? Então, de repente ele pode ser eleito e não levar. É possível fazer uma campanha eleitoral sem nenhum recurso? Olha, uma novidade nesse ano, né? Não é possível fazer campanha eleitoral sem nenhum recurso. Porque quando a gente pensa em recurso, a gente pensa sempre em recurso financeiro, né? Dinheiro. Né? E, obviamente, dinheiro é um dos recursos necessários à campanha eleitoral. Você precisa de apoio, gente, né? Pessoas que vão pedir votos para você. Você precisa de, eventualmente, papel, para as pessoas lembrarem seu número, né? Você precisa na internet, você precisa ter a sua própria plataforma. E aí você, na sua plataforma, você eventualmente vai fazer um impulsionamento. Então, tudo isso vai a algum recurso. Então, não é possível fazer campanha eleitoral sem nenhum recurso, né? Uma campanha que seja muito competitiva. E lembrar, gente, campanha é igual ao vestibular, né? Eu costumo fazer essa analogia. Você pode estar super preparado, mas pode ter o outro mais preparado que você. Então, é um número de vagas e são vários candidatos. E cada um vai colocar à disposição aquilo que tem. Ou seja, aquilo que estudou, né, no vestibular, aquilo que estudou. Então, uma pessoa que eventualmente pôde fazer cursinho, pôde comprar livros e realmente aproveitou disso, ela acaba tendo melhor possibilidade do que aquela pessoa que não teve acesso a esses recursos. Então, o recurso é a mesma coisa do vestibular. A pessoa pode ter recurso, não utilizar bem, vai perder para aquele que tem menos recurso e utilizou muito melhor o pouco recurso que tinha, né? E pode ter aquele que não tem recurso, utiliza bem o pouco recurso que tem, que seja saliva, suor, sola de sapato, já é recurso, né? E acaba surpreendendo e tendo uma boa votação, ficando à frente daqueles que eventualmente tinham mais recursos. Para você que acabou de ligar o rádio ou a TV, nós estamos aqui com o Helder Carvalho, consultor em marketing político. E nesse ano eleitoral, né, a gente está já tirando algumas dúvidas para você que vai ser um pré-candidato a vereador. Muita gente fala assim, mas e a internet? A internet é gratuita. Pode definir uma eleição? Exatamente, essa vai muito ao encontro do que a gente estava falando anteriormente, né? A internet é gratuita, mas o alcance da internet vai depender muito, primeiro, do trabalho que você já faz na sua plataforma. Então, uma pessoa que já tem uma plataforma que realmente já mobiliza muitas pessoas, ele, sem gastar nada, ele sai na frente daquele que vai começar a mobilizar. Esse é um ponto. Obviamente, a internet também é possível e possibilita que você faça investimento no ponto de vista de ampliar essa mobilização. Então, aquele que ampliar mais a mobilização, ele pode atingir mais pessoas. Obviamente, é um recurso muito mais barato do que outros recursos, né? Como papel, carro de som e essas coisas, né? Mas ainda assim é preciso utilizar um recurso. E ela pode fazer diferença numa eleição, dada a amplitude que ela tem. Mas não acredite que você tendo o seu perfil, isso já vai fazer toda a diferença. Não. É preciso trabalhar seriamente e de maneira alinhada com as demais estratégias, né, as estratégias que você vai utilizar na internet. Bem, no caso de Ribeirão Preto, são 5 cadeiras a menos na Câmara. Como que fica essa disputa? Olha, a disputa fica muito mais acirrada, né? Porque 5 cadeiras significam também 5 atuais vereadores que têm uma certa estrutura, né? Tem uma assessoria e tal, que também vão estar brigando por essas vagas, né? E eles, obviamente, podem sair na frente das outras pessoas justamente por já ter essa estrutura e ter essa possibilidade de estar trabalhando 100% próximo às pessoas. Todos estão trabalhando 100% próximo às pessoas? Não sei. Se ele não estiver trabalhando, ele está perdendo essa oportunidade, né? Essa possibilidade. Mas aqueles que estão trabalhando 100% próximo às pessoas, ele tem muito mais possibilidade de conectar-se a essas pessoas do que aquela pessoa que hoje não tem essa possibilidade, por conta de trabalho ou etc., né? Por outras questões. Uma coisa interessante é que dependendo do número de votos válidos, a gente vai ter um número, chama quociente eleitoral, um número necessário que o partido precisa atingir para poder ter direito a uma cadeira na Câmara Municipal. Então, como se chega a esse quociente eleitoral? É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Obviamente, com menos cadeiras, mais votos vai ser preciso para conseguir uma delas.
Então, a disputa de cara já fica mais apertada. E além do mais, tem esses candidatos, como eu acabei de falar anteriormente. Bem, os candidatos a prefeito, né, que nós não conhecemos até agora, já estão fazendo as suas pesquisas, óbvio. A gente pode realmente confiar em pesquisa eleitoral nesse período, né, tão antes, né, faltando aí quantos meses? Faltam 8 meses, 10 meses para a eleição. 10 meses. 10 meses. Olha, a pesquisa, vamos pontuar, se ela for divulgada, ela precisa de registro já a partir do dia 1º. Então, até o ano passado, não, ele podia fazer a pesquisa e eventualmente podia divulgar. Agora, se um determinado candidato quiser divulgar uma pesquisa, essa pesquisa, uma sondagem, ela precisa ser cadastrada no TSE 5 dias antes da divulgação. Olha, a pesquisa eleitoral, muita gente fala, não confio em pesquisa porque dá um resultado, depois dá outro e etc. Né? Algumas acertam, né? Dá uma ideia que é uma previsão, né? Como a previsão lá que a mãe de Ná fazia. Né? Não, mas para os marqueteiros isso é fundamental, né? É fundamental. A pesquisa, ela é um retrato daquele momento. Não significa que o que está retratado naquele momento é o que vai acontecer no dia da eleição. Mas a hora que você vai fazendo uma série... E é série mesmo, seriado, né? Uma série de retratos, você consegue avaliar a tendência. E a tendência é o que vai dizer o que a gente deve ou não deve fazer para que possa chegar a um determinado resultado. Vou dar um exemplo que me ocorreu agora. Imagina que eu tire uma foto do céu de Ribeirão Preto agora. Eu não sei como está o céu, não me lembro, mas eu acho que não está nublado, está sol e tudo mais. E eu tiro uma foto lá de Campinas, agora, nesse momento. E eu percebo que o vento está em direção de Campinas para Ribeirão. E lá está chovendo, uma chuva forte, etc. E eu percebo que há uma direção de vento vindo, por exemplo, de Campinas a Ribeirão. Eu posso prever que agora não está chovendo em Ribeirão, mas pode chover, né? Porque um tempo chuvoso está vindo, obviamente pode ter área de evaporação e etc, e recarga dessas nuvens, e aí pode chover aqui amanhã ou daqui 2 horas, enfim, dependendo dessa velocidade do vento. A pesquisa é a mesma coisa, ela é um retrato atual, e aí a gente vai montando junto com outras variáveis, né, de pesquisas internas, pesquisas qualitativas, para a gente saber mais ou menos qual caminho a gente deve seguir. Perfeito. Tem muita gente que está acompanhando o programa aqui na região de Ribeirão Preto. E a pergunta é, existe muita diferença entre uma campanha de uma cidade como metrópole? Eu chamo Ribeirão Preto de metrópole, região metropolitana, né? Nós somos a capital da região metropolitana. E uma cidade pequena de 30 mil habitantes, 35? Olha, a gente costuma brincar que quando você vai para uma cidade pequena é que você sabe o que é disputa de verdade. Porque o negócio é a foice, né? Briga, né? Obviamente que a disputa numa cidade grande também é grande, né? É uma disputa acirrada também. Vai diferenciar muito a quantidade de recurso empregado, né? A amplitude dos recursos e da própria campanha, o tamanho da campanha. Agora, na cidade pequena, todo mundo se conhece, e aí as questões políticas e questões pessoais acabam se misturando isso de uma maneira muito mais fácil. E isso traz um clima para a eleição, um clima de muito mais... um clima de disputa muito mais acirrado, né? É uma eleição passional. É um Brasil-Argentina mesmo, muito mais dentro do estádio ali, né? Então, numa cidade grande, você tem lá... E uma pesquisa boca a boca nessa época, em cidade pequena, praticamente já está definindo tudo, fala a verdade. Ela tem um retrato, é uma pesquisa muito menor que você precisa fazer, né? Sim. Você tem uma ideia, para uma eleição presidencial, o Ibope houve cerca de 2.000 pessoas. De 2 a 3 mil pessoas o Ibope houve por uma eleição presidencial. Então imagina numa cidade pequena, se ouviu lá 50 pessoas, você já tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo naquele momento. Obviamente as coisas podem mudar ao longo do período, dependendo do trabalho de cada candidato. Perfeito. Uma grande pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: por que os consultores políticos dizem que a eleição para vereador é mais disputada? É a pior eleição que tem, é a mais difícil que tem a eleição de vereador, né? Então, por exemplo, se você pegar prefeito, você tem lá 6 candidatos e você não vai ganhar. A eleição de vereador você tem 400 e um vai ganhar, né? Então, o fato é o seguinte, essa medição fica fácil de fazer a hora que você tem uma pessoa que ela foi candidato a deputado e ele é candidato a vereador. E aí, quando ele foi deputado, ele tem lá 5.000 votos, ele vai ser vereador, ele tem 500. Mas como? É porque numa determinada região tem muito menos candidato a deputado do que a vereador.
Então, se a gente for buscar os amigos, as pessoas da escola e juntar lá 300 pessoas, dessas pessoas, eventualmente, dos contatos dela, tem 2, 3, 4 candidatos a vereadores. É muito mais próximo. Às vezes eu tenho um vizinho, eu vou ser candidato e tem um vizinho que é candidato a vereador também. Então a disputa é muito mais próxima e acaba sendo muito mais acirrada. Até a última eleição, a gente pode falar que as pessoas não estavam usufruindo tanto assim do poder midiático das redes sociais. O tempo no rádio era algo que praticamente determinava, né? E todo mundo brigava por questão de tempo, principalmente os vereadores, que aí era a questão da coligação. Você me falou que esse ano já não haverá mais as coligações, ou seja, todos os candidatos a vereador terão o mesmo tempo no rádio? Não. Porque o tempo ele é determinado pelos partidos. O tempo é determinado a cada partido de acordo com a bancada que esse partido tenha na Câmara Federal. Então tem partidos que vão ter mais tempo e tem partido que não vai ter tempo nenhum. E aí, dentre o tempo que o partido tiver disponível, ele vai dividir esse tempo pelos candidatos. Então, obviamente, tem candidato que vai ter mais tempo, tem candidato que vai ter menos tempo. Agora, eleição, por exemplo, para vereador, o tempo, até mesmo para os candidatos que têm mais tempo de TV, esse tempo é muito pequeno, né? E passa lá 1, 2 vezes a cada 2 dias, 3 dias. Então não é a mesma coisa, não dá o mesmo impacto do que numa eleição majoritária. Então, às vezes a gente tem muita ideia de eleição, mesmo aquela pessoa que vai ser candidato a vereador, tem ideia da eleição majoritária, né? Eleição de prefeito, e aí tem programa de TV todo dia, e tem aqueles programas que um responde o outro e tal. De vereador é totalmente diferente, e a relevância do tempo de rádio e TV, ela é bem menor para esse caso. E, obviamente, a internet ela vai substituir, em grande parte, essa possibilidade que a pessoa tem de ter esse espaço nessa mídia, né? Só que, vale lembrar, cada um constrói o seu espaço de acordo com o tempo que tem trabalhando corretamente essas mídias, seja redes sociais ou não, e também a possibilidade que ela vai ter de investimento nessa mídia, porque vai permitir investimento, impulsionamento. A gente está falando que tem algumas profissões que favorecem um candidato a vereador. Vamos falar de algumas delas? Olha, médico. O médico, ele tem uma, dependendo da sua especialidade, ele tem uma possibilidade grande, né? Porque ele está em contato ali no dia a dia com as pessoas, e as pessoas têm muita gratidão, né? Pelo médico, principalmente. Né? Eu digo sempre que a eleição, a gente ela não é definida na gratidão, mas sim na esperança, né? O que você fez pela pessoa vale menos do que aquilo que você pode fazer, mas é um caminho de entrada. Então eu me lembro que, numa determinada ocasião, eu vi uma interação de um médico, né? Que eventualmente pode ser candidato em outra cidade, São Paulo, isso. E ele fez uma reunião na casa dele. E um ex-paciente, era o dia do casamento da filha, ele deixou o carro com a mulher, saiu 5 horas da manhã de casa, de ônibus, no dia do casamento da filha, para ir nessa reunião desse médico, que era uma reunião sobre medicina mesmo, de ex-pacientes. Não era nada muito assim relevante, não era nem para campanha eleitoral. E ele saiu, chegou 3 horas da tarde em casa no dia do casamento da filha, para poder, porque era a reunião do médico, ele não podia deixar de ir, porque era o médico que tinha salvado a vida dele. Então, para você ver como tem essa possibilidade, né? Médico, taxista, porque tem acesso a muitas pessoas, principalmente agora com esses aplicativos, né, que pega muita gente da cidade, transporta muita gente da cidade, porque o taxista, eventualmente, ele não transportava gente da cidade. A maioria das pessoas é a pessoa que está na rodoviária, vai para o hospital, etc. Agora não. Os aplicativos transportam muita gente da cidade. Então, se ele trabalhar esse tipo de relacionamento, ele passa a ser conhecido. Aí o segundo passo é ele passar a ser reconhecido. Não basta ser conhecido. Você tem que ser conhecido e reconhecido. Vou dar um exemplo. Marcelinho Carioca. Quem não conhece Marcelinho Carioca? Mas não foi eleito. Porque ele era conhecido, mas não foi reconhecido como uma pessoa capaz ali de fazer um bom trabalho na área política. Outras pessoas que eram conhecidas foram reconhecidas como tendo possibilidade de fazer um bom trabalho e acabaram sendo eleitas. Perfeito. O que faz um consultor político? O consultor político ele faz basicamente análise e determina caminhos. Ele não faz assessoria. As pessoas confundem muito. Vou contratar um
um consultor político, um marqueteiro, como o pessoal fala, ele vai me orientar e vai me acompanhar na campanha. Não. Ele vai fazer uma leitura de cenário, vai fazer pesquisa interna, pesquisa externa, né, ao grupo do candidato, e vai verificar se ele reúne ou não condições de ter uma campanha competitiva. E se ele não reúne, o que ele precisa fazer para que ele possa ter essa campanha. É esse o trabalho. Não há milagre, não há nada. É potencializar... São dados, né? São dados. Números. É um trabalho muito de análise, cálculo, conta, estatística, pesquisa, né? Ainda que seja uma pesquisa interna, uma qualitativa, não necessariamente só a pesquisa externa, no caso de um vereador, por exemplo, né? Então, a definição Você falou de grupo... pesquisa qualitativa ou quantitativa? Isso, tem a pesquisa quantitativa e a qualitativa. O que a gente vê na TV geralmente é a quantitativa, né? Quantas pessoas estão dispostas a votar em tal candidato? 30%, 20%, etc. A qualitativa, ela é uma pesquisa muito mais que a gente vai buscar projetos, né, propostas, o que deseja o eleitor, perfil e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem 4 imagens básicas, variações, né, que uma pessoa pode ter como imagem pública, né, que é o pai, o herói, o líder charme e o homem simples, seja homem ou mulher, né? São 4 imagens. Vou dar um exemplo de líder charme: Fernando Henrique Cardoso, Barack Obama. Herói, o Collor, né? Homem simples, o Lula, né? Então, dentro dessas 4 imagens, a cada eleição, as pessoas anseiam por um tipo de Os vereadores também passam por esses 4 tipos aí? Passam. Vamos repetir para os nossos ouvintes. Pai, líder charme, herói e homem simples. Então, o herói... Quem que você deu exemplo de pai? Pai não deu exemplo, eu acho que o pai é o Getúlio Vargas. Um exemplo, pai dos pobres, okay. até estava no nome, né? Tava no nome. A Dilma, a mãe do PAC, o Lula, embora homem simples, ele trouxe a Dilma como mãe, né? Seria a mesma imagem do pai. Ele pega na mão da Dilma e fala: olha, é a mãe do PAC, né? Então, está trabalhando, orientando para uma imagem. Então, obviamente, naquela época fizeram uma pesquisa, perceberam que do homem simples, que era o Lula, a pessoa não estava buscando mais, estava buscando um pai, né? Uma pessoa que acolhe, né? Uma pessoa que acolhe, que resolve os problemas. E aí, obviamente, ele traz e alça a Dilma, então candidata, a essa imagem. Na época do Collor, a gente tinha... O caçador de Marajás. Isso, tinha a redemocratização. Então, talvez esse cara jovem, andava de jet ski, era o herói, né? Ele vinha para resolver os problemas. Ele não era o líder charme, ele parecia ser o cara, né? Não. Engravatadinho. Não, mas ele vinha mais como herói mesmo, aquele cara cheio de energia, que vem resolver os problemas. O líder charme é o Fernando Henrique Cardoso. O Barack Obama, líder charme, né? Então fala bem, fala calmo, é aquele cara que consegue se colocar bem, né? O Nogueira é um líder charme, né? Um líder charme. Então as pessoas vão... Ele vai gostar disso. Ele vai gostar. Ele pode gostar ou não, né? Vamos ver. A gente precisa saber o que a pesquisa está pedindo agora, né? Mas ele tem... Obviamente, isso é bom, ainda bem que me chegou isso. A pessoa não tem um perfil só, ela tem vários perfis, é que um é predominante. Sim. Então o Nogueira é predominante, líder charme. Obviamente pode-se trabalhar para outro perfil que ele tenha também, para esse perfil ficar mais em evidência. O que não dá para fazer é para uma pessoa que não tem perfil nenhum de determinada pessoa, ela vir a ter. Não dá para inventar um perfil. Por exemplo, se o determinado candidato ele tem um perfil lá de pai, e naquele momento precisa de um perfil de líder charme ou de homem simples, não dá para inventar esse candidato. Porque as pessoas descobrem muito fácil, né? As pesquisas mostram aí uma predileção assim dos eleitores para esse ano de 2020 em Ribeirão Preto? Não acompanhei nenhuma pesquisa nesse sentido ainda, né? Eu acredito que os institutos já estejam fazendo essas pesquisas a pedido dos partidos, né? Porque eu imagino que os partidos também têm um acompanhamento de consultoria política, né? E obviamente há ajustes. E você vai conseguir perceber já no posicionamento de um candidato ou de outro um ajuste nesse sentido.
para um tipo ou outro. Eu imagino que, assim, para candidato a prefeito dá para perceber tudo isso. Agora, para vereança, eu acho que não dá tempo do eleitor perceber isso. Esse Então, tipo de liderança, né? Essa é interessante isso, porque precisa do marketing para mostrar isso também, né? Isso, é interessante que é fácil de perceber para o prefeito, porque o prefeito ele tem um acesso, uma ação em toda a cidade. O vereador não, ele precisa de uma parcela muito pequena dos votos da cidade. Então, com muito menos de 1% dos votos válidos, um vereador ele pode ser muito bem votado. Entendeu? Com menos de 1% dos votos válidos. Então é nicho. Então ele identificou que um grupo de pessoas precisa de uma imagem do herói e ele está próximo a esse grupo, as ideias dele vão ao encontro das ideias desse grupo, é ali que ele precisa ser herói. Não precisa ser herói na cidade inteira. Legal. Né? Então, e aí cada nicho, cada grupo, de repente precisa de uma imagem diferente. Então tá bom. Quem pedir voto para mim, vou perguntar. Você é pai, é líder, charme, é herói ou homem simples? Olha, muito obrigado, Helder Carvalho. A conversa começou a ficar boa agora no finalzinho, nessas questões aí pra gente começar a definir. Mas obrigado demais pela sua presença, consultor de marketing político. Volte mais vezes aqui, essa bancada é sua. Um grande abraço, muito obrigado a você e todos os amigos que acompanham. Eu tenho que voltar rapidinho agora também, estou estourando o tempo e é um prazer, um grande abraço para todos vocês. Márcia Silva foi a grande contemplada hoje, parabéns para você, pode passar aqui na Mariana Junqueira 33, retirar seu par de convite, Cinemark esperando por você. Tem muitos filmes bons em cartaz. Mas quem sabe que eu amo essa música? Ele solta só no finalzinho. Maraca tá ali, hein?